Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei aqui para deixar um pouco mais claro o que eu falei na minha apresentação ali sobre, principalmente, quando a pessoa fala eu quis assim. Eu acho melhor eu deixar claro isso assim para que vocês entendam melhor o meu ponto de vista, né? E quem sabe possam, sei lá, tirar alguma conclusão ali e não usar mais essa frase pronta. Eu queria lembrar aqui que eu esqueci de agradecer a principal pessoa que me ajudou a fotografar, me ajudou em toda a minha carreira fotográfica, que foi a pessoa mais importante para mim dentro da fotografia, dentro da minha vida e dentro da estrutura da minha base familiar, que foi a minha grande mãe, a dona Quan, que sem ela eu não teria como ter chegado até aqui, porque ela é quem me deu toda essa estrutura, ela é quem me deu todo minha educação, a minha curiosidade pela fotografia. Foi uma pessoa maravilhosa, sempre me apoiou em tudo e nunca me repreendeu por nada na minha vida, assim, nunca, nunca, nunca mesmo. E agradeço muito a minha mãe e muito a minha família também. Eu vou dar uma demonstração prática agora do que acontece quando isso é dito. Eu dou aula de fotografia há 20 anos e há mais de 40 que eu sou fotógrafo, e toda a minha carreira de professor de fotografia eu ouvi essa frase. E eu vou dar uma demonstraçãozinha agora aqui numa fotografia. A fotografia não é essa, mas eu vou usar essa como um exemplo para vocês terem uma ideia de que ela tem uma percepção artística, mas ela não consegue reproduzir fotograficamente essa percepção artística que ela tem dentro dela, né? E todo mundo tem isso, todo mundo tem um lado artista dormente dentro de você, dentro de todos nós. Nós vemos coisas belas na natureza, na vida, em todos os lugares nós vemos coisas belas, mas a gente precisa principalmente aprender o mecanismo da câmera fotográfica para que a gente consiga demonstrar não só o mecanismo, mas toda a ideia da arte fotográfica, de como a câmera vê também, para que a gente consiga demonstrar aquilo que a gente está pensando. Então, nessa fotografia que tem aqui, que é só um exemplo, mas foi um exemplo bem parecido com isso que eu vou demonstrar aqui agora. Essa fotografia está mostrando aqui um parque, várias árvores, um gramado grande, que foi me apresentado por alunos. Isso não foi uma vez, foram várias vezes que aconteceu isso, e isso acontece hoje em dia ainda, e existem justificativas que a pessoa me apresenta para aquilo ser, para que ela tente me convencer que aquilo está bem, está uma boa fotografia, e eu vou mostrar por que não está. Mas assim, dentro desse exemplo e alguns outros assim, esse eu quero assim, eu quis assim, é válido também, mas desde que você tenha toda essa estrutura do conhecimento no mínimo básico de fotografia e no mínimo um avançado assim, mas dentro desse básico que eu tô fazendo e desse avançado que eu vou continuar fazendo aqui mais para frente. Então, nessa fotografia a pessoa me mostra, né, e fala assim: nossa, essa aqui é uma foto ótima, né? Assim, aí eu olho a fotografia, um parque, árvores, beleza, bonita, né? Mas nada demais, assim, é uma foto normal, qualquer turista faz uma foto parecida com aquela. Aí ela me fala assim: não, mas é você que não viu. Eu falo assim: não, como assim? O que eu não vi, né? O que eu não percebi nessa fotografia? Aí, no meio daquele bosque, o aluno, me aponta assim: não, você não viu a maçã aqui. Eu falo assim: mas como assim? Que maçã? Não dava pra ver maçã nenhuma ali. Se tem maçã, tá lá escondida atrás das árvores. Ou se tem um passarinho ali, assim, não, tem um passarinho ali. Se a ideia é transmitir a ideia da maçã, aí, ou a do passarinho, nós devemos ir mais próximos dessa maçã e não fotografar
como o nosso olho vê. Que o nosso olho, ele tem essa visão focal aqui, essa mira aqui de frente, onde eu vejo, que para onde eu quero olhar, eu tenho que focar o centro do meu olho para algum local. Nosso olho ainda tem essa visão periférica aqui, que tem 180 graus para os lados, que é para a gente perceber movimentos aqui nos cantos e coisas assim. Se eu desvio o foco aqui do meu olho para o lado aqui, eu já não consigo mais enxergar a câmera, nem para o outro lado. Para eu ver a câmera, eu preciso apontar o meu centro do olho para cá, para exatamente o centro da lente da câmera de vídeo aqui, para eu poder enxergar vocês. O nosso olho faz aquele foco como se fosse uma mira telescópica, por exemplo, que tem a cruzeta, e eu aponto onde eu quero ver, onde eu quero manter o foco do meu olho apontado. Nisso acontece o quê? Eu olhando desse jeito, o nosso cérebro, ele vê a fotografia dele ali no meio daquela paisagem do bosque ali, ele consegue ver as maçãs ali penduradas na árvore, e essa minha visão focal aqui central do meu olho segue e consegue enxergar aquela maçã. E o cérebro faz uma fotografia dessas maçãs nele. Só que, como nós não estamos treinados com a câmera ainda, e nós precisamos fazer com que o nosso cérebro consiga ver como a câmera e a lente veem, para que nós adaptemos essa nossa visão cerebral para a visão fotográfica. Na visão fotográfica, se eu pego a minha câmera, ainda nessa foto cerebral, eu pego a minha câmera e olho através da ocular, mesmo assim eu olhando aquela paisagem dentro da ocular, o foco do meu olho continua procurando aquela maçã, e o foco do olho mira na maçã. Então eu acho que a foto está bem, mas é porque falta essa parte do entendimento da câmera fotográfica e do nosso cérebro. Então, ou eu olhando aqui, o nosso cérebro vê a maçãzinha ali dentro da câmera, mas para o nosso olho e para o nosso cérebro, assim, destreinado, ele esquece todo as árvores, o chão, o céu, tudo isso ele acaba esquecendo e mantém o foco na maçã. E isso faz com que a gente pense que aquela maçã está focada ali dentro da fotografia, mas ela não está, porque existe toda essa parte periférica em volta da maçã que o nosso cérebro simplesmente apaga da nossa visão, da nossa visão cerebral, para se focar naquela maçã. Então o que a gente precisa fazer é adaptar a câmera fotográfica à nossa pessoa mesmo, ao nosso olho e ao nosso cérebro também, para que essa ideia que nós vimos, que o nosso cérebro processou, seja encaixada direito na fotografia, que eu chegue perto ali, que eu veja aquelas maçãs, então eu vou perto da maçã ali para fotografar, mostrando essa maçã que ninguém conseguiu ver antes. Demonstra que essa foto é só para ela. Então ela não é uma fotografia para todos, uma fotografia que eu considere como arte, porque ela só é compreensível para quem fez a fotografia e para quem estava próximo ao lado e viu e sentiu aquela emoção naquele momento. Para outra pessoa qualquer que vá ver essa fotografia, ela não vai perceber essa beleza da maçã que ela quis demonstrar. E isso é porque falta nessa pessoa tentar visualizar a fotografia como a câmera visualiza. Eu tenho que fazer a minha câmera pensar como eu estou vendo. Utilizar essa ferramenta câmera fotográfica para que ela realmente mostre como eu estou pensando e como eu estou vendo, e o que eu estou vendo ali próximo, pelo menos ali, que realmente mostre uma maçã, a não ser que seja uma leitura semiológica de uma situação ou de um local. Aquela maçã
que não tem maçã, mas tem um monte de árvore, pode significar Nova York ali, que é a Big Apple ali, é a maçã gigante, pode significar isso também. Isso é válido e é ótimo também, pode ser feito. Mas uma demonstração dessa maçã fruta para que dentro de uma imagem que tem uma floresta inteira, não entender muito bem como a câmera funciona e como é que a arte funciona. E essa câmera fotográfica, a ferramenta, ela deve ser usada como uma extensão do nosso olho, mas que ela capte aquele detalhe que a gente viu. Então, usando uma lente só, eu vou, a partir de hoje, eu vou usar a fotografia como eu sempre usei. Eu prefiro usar uma lente só. Eu gosto muito, a minha lente preferida, a minha lente mais querida de todas, é a lente 50mm. Eu sempre usei uma câmera só e muito poucas lentes. Eu tinha uma 17mm e uma 80-200, fora a 50mm que eu sempre tive. Mas sempre só com poucas lentes, porque não é a lente que vai fazer a fotografia, não é a câmera que vai fazer a fotografia, mas sim a nossa cabeça. A câmera, como eu já disse várias vezes, é apenas uma ferramenta que vai demonstrar a minha ideia. Mas eu preciso aprender a como lidar com essa ferramenta, a como pensar que essa ferramenta é uma tela de pintura, por exemplo. Imagina um artista plástico, um pintor de tela. Ele tem uma área da tela dele, uma tela em branco, e essa área da tela ele vai usar para pintar, exatamente como na fotografia. Em vez de ele pintar com luz, ele vai pintar com tinta. Nós pintamos com luz, mas a área da tela de pintura dele é igual à área da tela da fotografia aqui, talvez dimensões diferentes, mas é uma tela. Essa tela, ela começa em branco, ela começa sem nada dentro. O que o pintor vai colocar nela, ele vai ter que compor na cabeça a imagem que ele quer pintar dentro daquele espaço da tela. Nunca existiu um pintor que pintasse um quadro dele e de repente falou assim: ah, eu não gostei desse lado aqui, gostei só desse detalhezinho aqui e vou cortar o resto da tela. Isso não existe. Esse não é um artista. Ele tenta ser, mas ele ainda não aprendeu. O artista, ele vê aquela tela da pintura como nós vamos ver a tela do nosso ocular aqui da fotografia, aquela dimensão da fotografia, a medida que tem ali o 24 por 33, 36mm, vai ser a nossa tela em branco. Em cima daquela tela da câmera fotográfica, nós vamos compor a imagem dentro daquela tela inteira. Nós vamos usar aquela tela toda para demonstrar o que a gente viu de interessante ali, o que a gente sentiu alguma emoção a mais ali. Eu vou também falar sobre os grandes fotógrafos aqui, todos eles, Cartier, inclusive o Cartier-Bresson, o Ansel Adams, quem mais? Todos, o David Bailey. Você pode imaginar quem você quiser, o E.G., Man Ray, todo mundo. Todos eles usavam, principalmente eu vou colocar o Cartier-Bresson aqui, porque ele é um dos mais famosos e um dos mais celebrados fotógrafos, artistas da nossa vida toda, né? Vocês vão ter que lembrar que quando ele fazia fotografia, aquela câmera Leica dele só tinha uma lente 50mm. E a carreira do Cartier-Bresson foi uma carreira como a nossa, de pessoas que amavam a fotografia, de pessoas que curtiam fotografar, curtiam a vida cotidiana, gostavam de demonstrar o que eles viam ou viviam durante o seu dia a dia. E Cartier-Bresson não foi diferente, ele foi exatamente igual a nós.
só que num tempo em que a simplicidade era muito maior do que a nossa hoje em dia. A simplicidade que eu digo é nessa simplicidade mecânica e a dificuldade de se ter mais equipamentos naquela época. Mas essa dificuldade do equipamento da época dele não mudou em nada, simplesmente assim demonstrou assim como se expressar muito bem fotograficamente, artisticamente dentro daquela área que é a tela de pintura nossa da fotografia. A câmera dele só tinha uma câmera 35mm, uma lente 50mm, que não era cambiável nem nada, era uma Leica, só que é bom lembrar que a Leica, na época dele, era a câmera, uma das câmeras mais baratas e foi a primeira tentativa de deixar a câmera fotográfica portátil. Era o menor calibre de filme que tinha, a qualidade era um pouquinho menor, mas não deixou de ficar na história as fotografias que ele fez, e vários outros fotógrafos também que fizeram com esse mesmo tipo de câmeras, sem ter o equipamento completo como hoje em dia todo mundo acha que deve ter. Eu não acho que você deve ter o equipamento completo, eu acho que deve ter a sua câmera fotográfica boa, ter umas 2 lentes boas. A câmera fotográfica tem vida também, acredite ou não, ela é uma ferramenta, mas ela tem ela precisa que você se adapte à câmera, você se calibre com esse equipamento que você tem e você aprenda a usar esse equipamento, saiba qual é o resultado que ela vai te dar conforme as fotos que você tira nos locais que você está. O que vai acontecer quando fotografar, se você troca muito de câmera, compra muitas lentes, esse tipo de percepção fica um pouco mais difícil de você ter. Então, é importante que você tenha uma câmera boa, uma câmera de boa qualidade, uma lente, 2 lentes de boa qualidade, uma 50mm ali para poder começar a entender um pouco a fotografia. Eu prefiro que você comece a usar só a 50mm. Se você puder, se você tiver, se você não tem essa lente, não precisa comprar. Se você não tem outro tipo de lente, vamos supor, você tem uma Nikon, as normais com uma lente 18-55, uma Canon também com uma lente 18-55, tá ótimo. Esse equipamento já chega. Então, o importante para nós aqui na fotografia é que a gente aprenda a usar 100% desse nosso equipamento, aprender o máximo que a gente puder sobre arte e composição da arte, para que a gente use esse equipamento sim, que já está com afinidades com a gente, que já está calibrado com o nosso gosto fotográfico, para que a gente consiga demonstrar bem e com as cores que a gente realmente quer e no detalhe que a gente quer, e esse detalhe seja a composição completa dentro desse frame da fotografia, que é a área do visor fotográfico. O lado artista nosso tem que ser aprendido a ser demonstrado pela câmera, mas dentro dessa composição que a gente vê. Então, antes da gente fotografar, nós temos que visualizar a fotografia que nós queremos dentro dessa área 2:3, nessa proporção 2:3 da câmera fotográfica. Então, dentro dessa área, eu imagino como eu quero a minha fotografia, como eu quero compor a minha imagem dentro da área aqui. Depois que eu fiz isso, se eu tenho que chegar próximo à maçã ali, eu vou próximo, eu vou andando ali. Se eu não posso ir andando porque tem um rio no meio, aí eu não posso fazer nada. Eu posso tentar atravessar o rio ou fazer qualquer coisa assim. Mas é importante que eu tenha, antes de apertar esse botão, a ideia da imagem que eu queria demonstrar, e composta assim, composta com elementos, com perspectiva, com pontos de fuga, com linhas, com tudo ali assim, com pontos áureos,
com todos os fatores que compõem uma obra de arte. E não é só a fotografia, numa pintura, em outras coisas visuais também, outros tipos de artes visuais também. Nessa parte da arte e câmera fotográfica e equipamento fotográfico também é comparável com um escritor, por exemplo. Um escritor escreve com tinta ou grafite, nós escrevemos com luz, e não adianta eu falar para um escritor que ele deve trocar o lápis dele por uma caneta de ouro com tinta espacial e tudo isso, porque não vai mudar a forma dele pensar, ter a caneta de ouro ou ter uma caneta especial, da era espacial. A ideia vai continuar a mesma, ele vai continuar escrevendo como ele escrevia antes. A caneta não vai mudar em nada, nem mesmo se eu trocar o papel do guardanapo por um papel folhado a prata. Não adianta nada. Então a ideia está dentro da nossa cabeça, e o que nós precisamos aprender é visualizar essa ideia na cabeça antes de fotografar. É isso que nós vamos e que eu vou tentar passar para vocês, e é isso que eu quero que vocês tentem fazer em casa. Vai ser difícil a gente fazer alguma saída fotográfica mais para frente, mas eu vou sempre forçar vocês a tentarem domesticar o seu olho, tentar não padronizar, porque cada um enxerga de uma forma diferente do outro. Mesmo que a gente coloque vários fotógrafos para fazer uma foto de um mesmo local, de um mesmo objeto, vão sair fotos diferentes uma da outra. Cada um vai ver de uma forma, cada um se expressa de uma forma, mas a gente deve ensinar essa nossa expressão a ser melhor aceita, talvez, não nem aceito a palavra certa, mas é tentar demonstrar na composição da imagem aquela sensação que a gente teve, aquele sentimento que a gente teve, que mesmo que seja da beleza ou da feiura, do alegre e do triste, em qualquer situação, em qualquer tipo de fotografia. O importante é que a gente tenha uma ideia pré-definida dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente visual aqui, antes de apertar a câmera aqui para disparar, para fazer a fotografia. Bem, pessoal, a aula de hoje, que não foi nenhuma aula, foi só um discursozinho do que eu acho que a gente deve fazer para aprender a treinar o nosso cérebro a ver artisticamente. E eu coloquei na descrição desse vídeo alguns links que tem ou o autor de livros sobre a semiótica, ou tem alguns outros que tem até o download do vídeo, de um PDF com o escrito de uns livros que tem da Lúcia Santaella, tem do Jean Murakowski. E esses livros sobre a semiótica é importante ler para quem gosta de arte, para quem trabalha com arte, para quem vai trabalhar com arte, para quem vai viver de arte. É bastante interessante entender essa parte dos signos e do significado da demonstração na fotografia, do significado de nós. Essa semiótica me ensina a ver muita coisa dentro de uma fotografia. Ele consegue me mostrar a personalidade do fotógrafo, me consegue mostrar bastante coisa ali. É difícil de explicar exatamente o que você acaba aprendendo lendo sobre a semiótica, mas você aprende a fazer uma leitura melhor de uma imagem. Toda a imagem também é uma linguagem, e essa linguagem deve ser entendida. E esses livros sobre semiótica, sobre composição e sobre arte são muito importantes para quem quer ser um fotógrafo amador sério, um fotógrafo amador hardcore, né? E
é importante ler esses livros, mesmo para quem não tem tempo de ler. Tente ler uma página por dia ou meia página por dia, que seja, mas é bastante importante você ter esse entendimento sobre a estética e semiótica da arte, para poder transmitir isso dentro da fotografia. Eu não exijo que vocês façam isso. Isso é importante para quem quer fazer bem feito a arte que ele gosta, né? Para nosso caso, a fotografia. E esse fotógrafo fantástico que para quem quer virar um grande fotógrafo, para quem, eu não digo nem que seja pretensão, mas é uma, às vezes é um dom inerte dentro da gente que fala, às vezes e a gente não entende, né? E acaba que uma hora a gente quer, mas a gente não consegue fazer a ferramenta funcionar como a gente quer. Então esse curso serve para isso, mas para você virar um grande fotógrafo vai depender da sua dedicação, vai depender do seu entendimento desses assuntos que eu estou colocando, e vai depender só de você. Eu não posso fazer nada, eu não consigo criar grandes fotógrafos, nem criar muita coisa, nem criar acho que nada até, né? Mas eu posso transmitir só o meu conhecimento, e o esforço tem que ser seu. O esforço do fotógrafo, do querer ser fotógrafo e de querer ser um grande fotógrafo que não precise falar autoritariamente que a sua foto é boa. Tem que ter uma dedicação e tem que ter um tempo de estudos de alguns assuntos. Não que isso tenha que tomar o tempo todo da sua vida, mas o seu tempo de lazer, se caso a fotografia seja o seu lazer, é muito importante que você leia alguns livros sobre a semiótica. E vai ser bastante produtivo para a sua carreira fotográfica. E lembram que eu falei também que vocês vão ter que treinar um pouquinho de fotografia? Pois é, vocês vão ter que treinar bastante a fotografia, vocês vão ter que gostar de fazer fotografia, vão ter que sentir prazer em fazer, e isso vai trazer um resultado ótimo para vocês. Assim, esse esforço, muitas vezes a gente não quer carregar uma câmera, a gente não está muito afim de sair com a câmera fotográfica, mas às vezes a gente acaba se forçando a sair e acaba que é uma coisa interessante. Eu mais para frente eu vou falar mais coisas sobre a fotografia e sobre como eu faço para fazer fotos que eu gosto. E aí eu vou colocando esses discursos, essas falas minhas, para ver se ajuda um pouco nesse aprendizado de vocês. Bom, então a aula, o discurso vai acabar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. E vou agradecer a vocês de novo também, porque assistiram até aqui esse discurso. Espero que isso tenha sido de bom proveito para vocês. E eu torço bastante mesmo para que vocês consigam entender muito bem essa parte da ferramenta da câmera fotográfica, que é uma parte principal. Depois dessa parte, aí com o tempo de vocês, dependendo de como é a vida de vocês, eu não exijo nada, porque muita gente trabalha o dia inteiro, tem muitas outras coisas para fazer e tem esse hobby da fotografia, e vai levando aos poucos, vai levando conforme o seu tempo permite, mas vá tentando aprender essa parte filosófica e artística da fotografia também, que é bastante importante. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima aula. E por favor, não esqueça de gostar do vídeo, se caso tenha gostado, de favoritar, se inscrever no meu canal, de postar comentário, de postar crítica, pode postar dúvidas. Eu coloquei também uma página, eu montei uma página no Facebook, que é Sitcom Sang fotografia clássica. Dentro dessa página no Facebook eu vou colocar alguns testezinhos para a gente ir
treinando essa parte mecânica da fotografia, essa parte lógica da fotografia. Eu vou colocar, eu já coloquei 2 ali das nossas aulas da segunda e terceira aula, e conforme o curso eu vou colocando mais testes ali para a gente ir ganhando afinidade com o mecanismo da câmera, que é bastante importante. Eu quero que essa câmera vire uma parte da sua vida, uma parte do seu corpo, uma parte do seu olho e do seu cérebro, e que ela consiga capturar o momento que você quer, de uma forma como você quer, mas de uma forma bem mais artística do que o turístico. Então, obrigado então, até.